Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, obrigado pela sua participação. Nós temos recebido muitas informações de vocês através do nosso Facebook. Continue participando conosco. Obrigado por estar sempre conosco. Hoje o nosso assunto aqui é um assunto interessante que diz respeito não só a condomínio, mas de um conhecimento geral, um convidado para lá de especial que aceitou o nosso convite e vai estar aqui conosco para enriquecer muito o nosso programa. Rubens Moscatelli, presidente Sicom, comentarista de todos os dias. Olha, deixa eu aproveitar aqui, dar uma descontraída. O seu time tem melhorado, você acredita ainda no Campeonato Paulista, que é o que sobrou ainda para o Santos, né? Na verdade, você não pode ficar me provocando, que senão a gente vai ter que apagar esse incêndio, né? Mas tem gente boa para apagar incêndio hoje aqui. Não, de qualquer maneira, Carela, é um prazer estar aqui para comentar assuntos condominiais ou não. No caso de hoje, inclusive, esse assunto é mais abrangente. Eu espero que você em casa aproveite-o da melhor maneira possível. Pois é, hoje está conosco o Tenente Coronel Eduardo Nossetti, ele é comandante do 6º Grupamento do Corpo de Bombeiros da Baixada Santista e do Vale do Ribeira. Aceitou o nosso convite, vai poder estar aqui, comandante e Corpo de Bombeiro. Quando a gente fala em Corpo de Bombeiro, eu quero aqui dar o meu parecer aqui bem particular. A gente não tem o que falar na Polícia Militar em relação ao Corpo de Bombeiro. Nem da Polícia Militar, a bem da verdade é isso, né? Mas a gente nota no Corpo de Bombeiro o guardião mesmo, aquele que está pronto para salvar a vida da gente, não é? Exato. Essa é a impressão que nós, cidadãos, temos do Corpo de Bombeiro, e eu queria aqui de antemão já agradecer sua presença, e mais do que isso, né? Que profissão nobre, que são abençoados, né? Muito obrigado por ter vindo, viu, comandante? Obrigado, a gente agradece a oportunidade e esperamos poder contribuir um pouquinho, né, com a visão do Corpo de Bombeiros, né, em relação a essas questões todas que vão ser abordadas, e também dizer que o nosso time vai bem, né, eu não posso deixar de falar isso também. O senhor também é santista? Por acaso também sou santista. Por acaso, então apagou o fogo mesmo. Agora apagou o fogo mesmo. Eu sou corintiano, não tem jeito, todo mundo sabe, mas respeito muito o time do Santos. Agora então mais ainda, porque o fogo foi apagado. Agora, deixa eu tirar uma curiosidade aqui. O pessoal efetivo lá no grupamento, Corpo de Bombeiro, quantos homens o senhor tem comandado hoje lá de efetivo no Corpo de Bombeiro? O nosso efetivo vai ter uma média de 390 homens. Isso só para a parte de incêndio e salvamento terrestre, né? O Corpo de Bombeiros da Baixada ele tem duas grandes unidades. O 6º Grupamento de Bombeiros, que pega a Baixada Santista, Vale do Ribeira, atividades de prevenção, combate a incêndio, salvamento, resgate de acidentados, em terra, chão firme. Né? Okay. E nós temos também o Grupamento de Bombeiros Marítimo, que tem a sede no Guarujá e é responsável pelo litoral paulista todo. Então, eles têm aproximadamente 400 e poucos homens, né, hoje, e executa aquelas atividades de guarda-vidas, de salvamento de praia, né, e também de busca e salvamento de, às vezes, embarcação que embarca, desaparece ou se acidenta aqui bem próximo da costa paulista. Muito bom. Rubens, eu queria conversar aqui, nós vamos bater um papo muito agradável aqui, e eu queria já tratar de um assunto, queria ouvir a sua opinião primeiro, depois vou passar para o Tenente Coronel Eduardo. Nós tivemos alguns episódios aqui
grande repercussão, né? Ocorrências grandes. A última foi o Local Frio, um incêndio de grandes proporções e a fumaça que veio para a orla, aquilo tudo que nós vimos, tal. Desculpa até interromper, informações desencontradas. Muitas informações desencontradas e o que eu não estava aqui. Eu estava fora até no curso lá no meu mestrado e tal, mas eu tive a notícia de onde eu estava e aquilo me preocupou sobremaneira. Por quê? Porque a gente não sabia a gravidade da fumaça, se era tóxica, chuva ácida, e um monte de coisa que tirou o sossego. Né? E aí, é isso que nós vimos a atuação do Corpo de Bombeiro, rápida, pronta, mas eu queria ouvir primeiro de você, como um líder sindical o que a gente tem visto, o que a população e as orientações que nós costumeiramente temos que dar, porque as informações chegam realmente desencontradas para nós. Né? Olha, a gente tem que colocar o dedo na ferida e fazer o meia-culpa. Na verdade, vou fazer um paralelo com uma questão que hoje está no Brasil todo, que é a questão do combate à dengue, combate à zika vírus, onde a gente percebe que o cidadão comum fica aguardando que o Estado tome providência. O Estado tem preparo. Veja, o Corpo de Bombeiro, não só no Local Frio, mas naquela ocorrência na Lemoa, em outras situações gravíssimas, nós já esperamos a bravura e o treinamento adequado do bombeiro. Mas nós, enquanto cidadãos e enquanto condôminos, muitas vezes não fazemos a nossa parte. Então tem muito condomínio, faz lá sim o AVCB, cria a brigada de incêndio, mas não continua nesse processo porque acha assim, não vai acontecer nunca. Sempre acontece com o vizinho, nunca conosco. Né? Esse, vamos dizer assim, sossegamento que as pessoas têm de fazer uma vez só e não repetir, e não continuar. Tudo bem, nós não somos profissionais de combate a incêndio, mas a gente tem que estar preparado para, pelo menos, fazer com que ele seja retardado, no sentido de se criar. E vai mais longe que isso. Uma polêmica que também surgiu ano passado foi o negócio do extintor ABC lá. Mas, no final, a discussão veio à luz o quê? Países desenvolvidos, Estados Unidos, por exemplo, não é obrigatório ter extintor. Por que não é obrigatório? Porque se sabe que o motorista não é treinado para usar o bendito do extintor. A gente não sabe nem onde é que fica. Só depois que aconteceu aquela polêmica que muita gente descobriu onde é que estava. Que não tinha nem curiosidade para saber, porque não imagina que possa ser necessário. E outra, né, a gente precisa, para usar um equipamento de combate a incêndio, precisa estar treinado para isso, preparado para isso, não é chegar lá e fazer. Agora... Porque às vezes vai jogar gasolina no fogo, né? Pois é, ele vai aumentar aquilo que podia minimizar, né? Comandante Eduardo, deixa eu lhe fazer no set uma pergunta. Esses grandes eventos, e vocês viveram isso agora recentemente, né? Existem umas implicações, porque esses acidentes aqui, ao meu ver, eu, Chiarella aqui, há uma negligência, a princípio. Claro que os acidentes acontecem, mas se eu tenho armazenado uma grande quantidade de, seja lá o que for, combustível que vai pegar fogo, eu preciso estar pronto para esses episódios, né? E aí o Corpo de Bombeiro atuou de forma rápida, conteve e poderia ter havido uma proporção muito maior do que ocorreu, se não fosse a aplicabilidade pronta e brava do Corpo de Bombeiros, né? Eu queria ouvir do comandante como é que estão essas situações, porque a gente percebe que há uma divisão depois de responsabilidade. Fica um jogando para o outro e depois acaba até resvalando no próprio Corpo de Bombeiro, que quer imputar eles, como nós vimos lá naquele episódio da Boate Kiss, coisa dessa natureza, né? Que veio vindo e aí até a legislação se modificando por conta desses grandes episódios, né? Eu gostaria de ouvi-lo nesse sentido. O que o senhor pensa disso? O que o senhor tem visto com isso? É um aspecto interessante, no caso Boate Kiss. Boate Kiss, os inquéritos instaurados lá no Rio Grande do Sul, seja o inquérito policial militar da corporação, do próprio Corpo de Bombeiros, né, como os levados a efeito pelo Ministério Público,
chegaram em algumas conclusões, e algumas delas é que houve falha, inclusive, da instituição, dos agentes vistoriantes da instituição. Perfeitamente. Né? Pós-Boate Kiss, a legislação focada em locais de reunião de público, danceteria, boates, ela acabou se modificando. No estado de São Paulo, a gente já aplicava alguns quesitos que hoje os demais estados da federação estão utilizando. Por exemplo, o controle de material de acabamento, que envolve a proteção do forro acústico, daquilo que dá o detalhe arquitetônico, vamos dizer assim, interno da edificação. Então ele tem que ser tratado, se exige aplicabilidade de alguns produtos que têm efeito retardante no caso de incêndio, combustão e produção de fumaça. Para poder dar chance de se sair rapidamente do local. A outra coisa que eles passaram a utilizar seriam 2 aberturas obrigatórias, no mínimo, nas edificações para saída de emergência, para que os ocupantes possam sair de forma segura. O que não ocorreu naquele episódio, não é? Exatamente, lá não ocorreu isso. Inclusive, há também um projeto de lei em Brasília que trata de medidas específicas para boates, danceterias, salões de baile e coisas desse tipo. Né? No caso do estado de São Paulo, a gente já aplicava isso, nós já tínhamos uma instrução técnica, ela só foi modificada no caso para as boates, que aumentou, levando em consideração que alguns desses locais hoje, né, na prática, cabem 3 pessoas por metro quadrado, é o que define aí a instrução técnica número 11 do Corpo de Bombeiros. No estado de São Paulo, a gente passou a aplicar isso e fazer o controle de população em cima dessa possibilidade máxima de lotação interna. Então, as saídas de emergência, elas passaram a ser, as portas, né, dimensionadas com base nesse cálculo máximo de lotação, e não no mínimo ou no médio. Né? E antigamente existia a possibilidade de você colocar dentro do ambiente a quantidade de pessoas que poderia passar pela porta, mas muitas vezes entrava mais. E a porta continuava para um número inferior àquele colocado no interior. Então hoje o bombeiro no estado de São Paulo modificou, foi pós-Boate Kiss, esse quesito para tentar tornar mais segura. Comentando aí sobre esses grandes incêndios também, né, que nós tivemos, né, o bombeiro não trabalhou sozinho, né, nesses 2 grandes casos, vamos dizer assim. Tanto o caso de Santos como de Guarujá, nós tivemos aí gabinetes de crise sendo instituídos nas 2 prefeituras, com participação de vários atores, né, de vários órgãos. Né? E alguns desses órgãos, inclusive, já estão modificando legislação, ou eu participei de um grupo de trabalho recente, e esse grupo ele tinha participação de vários órgãos, incluindo da CETESB. Então a CETESB já preparou estudos na área dela, dos planos de gerenciamento de risco, para os terminais portuários. Nós vamos dar uma paradinha e eu queria voltar, logo depois do intervalo, para tratar desse assunto de como que é essa união de vários setores para combater um episódio. Aí eu queria entender como cada um faz isso, tá bom? Espera um pouquinho, gente, daqui a pouco a gente volta, o assunto está bem interessante. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057.
Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta com o nosso programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Está conosco o Tenente Coronel Eduardo Nossetti, comandante do 6º Grupamento do Corpo de Bombeiros da Baixada Santista e Vale do Ribeira. Também o nosso comentarista Rubens Moscatelli. No intervalo, nós estávamos falando desse último grande episódio que nós sofremos aqui no Guarujá, né? Da Local Frio, que aquele fogo, aquela fumaceira que veio parar aqui na Baixada, aqui em Santos, no Canal 1, Canal 2, tal, e uma falta de informação, e a gente não sabia. Fumaça sempre faz mal, ué, né? Fumar mata, se eu ficar inalando qualquer tipo de fumaça, mal. E fumaça que procede da queima de um produto químico, a ideia é que bem não vai fazer. Agora, qual a proporcionalidade do mal é que nós temos que entender. E aí nós estamos falando que, num momento de grande evento como esse, há um comando unificado, um gabinete de crise, que ali se junta vários comandantes e ficam tomando as decisões para as ações. É isso mesmo, comandante? É assim que funciona? O povo ajuda o corpo de bombeiro? Atrapalha? Não, ajudam sim. Na realidade, nessas grandes ocorrências, a gente já viu montado, né, nas prefeituras um gabinete de crise com presença de vários órgãos, alguns inclusive que às vezes não estão atuando na emergência, mas são necessários na retaguarda. E no local da emergência, a gente estabelece sempre um posto de comando, fica assim um pouco mais distante do ponto mais nevrálgico, mais crítico da emergência, vamos dizer assim. Mas a gente tem ali exatamente uma fixação no posto de comando e a utilização de um comando unificado. Então, e como é que funciona a hierarquia? É tranquila porque são representantes dos órgãos que estão atuando exatamente na emergência. Então a gente, nesse posto de comando, normalmente ele é utilizado num veículo, nós temos um específico aqui para isso, e nos dois casos maiores, Alemoa e Guarujá, né, nós tivemos aí a vinda do caminhão do SICOI, do Sistema de Comando e Operações de Emergência do Bombeiro. É uma carreta, vamos dizer assim, equipada com um sistema de rádio, televisor, sala de reunião, quadro branco para a gente fazer anotações. Nesse local, então, se reúnem o comandante das operações,
de bombeiro, o representante dos órgãos ambientais, dos planos de auxílio mútuo que existem aqui na Baixada Santista, né? Nós temos aí o plano de auxílio mútuo temos um em Cubatão, um em Guarujá, o do Porto Organizado de Santos e o plano integrado de emergência da BTL, né, da Associação Brasileira dos Terminais Líquidos. Esses planos, função deles, dentro da área de cada um deles, o bombeiro tem representantes nesses 4 planos, inclusive. Ao longo dos anos, né, ou de cada ano, existem reuniões ordinárias, simulados e também exercícios de treinamento. Treinam-se os brigadistas, né, juntamente com o pessoal do bombeiro, para poder dar uma resposta em alguns tipos de riscos específicos, né? Por exemplo, o PIA BTL, o Plano Integrado de Emergência da BTL, focado nos terminais líquidos, né, e o Plano do Porto nas 2 margens, na margem direita e margem esquerda, né? Também se reúnem ali o representante do policiamento, né, da Polícia Militar, no caso, policiamento, às vezes algum técnico, algum especialista que nós pensamos de algum dos planos de auxílio mútuo, alguém que tem know-how ou expertise com determinado tipo de ação, seja um produto químico, seja líquido, granulado. Que vai auxiliar. Exatamente. Vários dos planos de auxílio mútuo da Baixada tem dentre as empresas que integram esses planos, né, pessoas que são especialistas em alguns produtos. Comandante Nossetti, deixa eu te fazer, que queria ouvir também a opinião do Rubens, o seguinte, nesse gabinete, né, daqui a pouco nós vamos passar para a questão de condomínio mesmo, que é uma questão específica lá no condomínio, mas antes disso eu tenho uma curiosidade em saber, e a comunicação? Para quem fica a responsabilidade de tranquilizar a população? Porque o que nós vimos que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que a fumaça tomou a orla de Santos, tomou a cidade de Santos e ninguém sabia o que podia estar acontecendo com aquilo. Então, não causou um pânico, obviamente que não, que nós sabemos que não, mas uma grande instabilidade e muita preocupação. E o que nós notamos, pouca informação. E essa informação desencontrada, inclusive. Então, informações de chuva ácida, coisa e não sei o quê. E aí eu ouvi lá da onde estava, porque estava na Bandeirantes. E a rádio, pela internet, eu conseguia ter algumas notícias porque repercutiu porque já era o segundo grande evento acontecendo aqui na Baixada, não é? E essa comunicação é feita por um órgão específico da prefeitura ou é essa ação conjunta também? Tá. Normalmente essa questão da comunicação ela sai do gabinete de crise. Certo. Que avalia, nós tivemos aqui em Santos o chefe da Defesa Civil de Santos, gravando alguns clipes, algumas informações foram para o público. No caso do Guarujá, a prefeitura de lá colocou alguns carros com alto-falante para transmitir informações para a imprensa. No caso da Lemoa, lembrando, né, nós tivemos uso de rede social, inclusive de forma, entre aspas, criminosa até, né? Boatos, espalharam coisas dessa natureza, até que, do tipo, olha, o bombeiro acabou de abandonar o local. Eu ouvi isso. Podemos ir embora, subir a serra ou embarcar num navio de cruzeiro, né, e deixar o porto, deixar a cidade. Que absurdo. Então, isso também foi uma lição, evidentemente, né, que o bombeiro avaliou isso. A própria Defesa Civil do Estado, depois da última ocorrência, ela também pensou na implantação do sistema, do projeto APEL. É um projeto de cunho internacional, reconhecido inclusive pela ONU, é o alerta e preparação de comunidades para emergências locais. Visa esclarecimento, então também nessa área, como eu falei, a CETESB avançou a legislação, a BNT está avançando a legislação. Um órgão internacional, que é o National Fire Protection Association, a famosa NFPA, que também edita normas de alcance internacional, também está fazendo avaliação. E nesse aspecto, a Defesa Civil do Estado também está pensando na implantação desse programa para poder orientar a população. Ele já existe na Vila Elizabeth, em Cubatão, já antigo. Houve uma tentativa de implantação muito tempo atrás na região da Lemoa,
E também está se buscando avanço nesse sentido, né? Você vê que toda crise, todo momento, ela tem um lado preocupante de atuação, mas em compensação tem um lado proativo. Vamos lá, todo mundo restabelecer algumas questões e modificar alguma coisa para nos dar mais segurança. E a gente fica muito... E esse é o grande objetivo de trazer o comandante no programa, para poder mostrar para você como que isso tem feito e os cuidados têm sido tomados para nos proporcionar cada vez mais segurança. Agora, nós temos aí 2 minutinhos para tratar de condomínio, e eu deixei o condomínio para o final, porque normalmente... O prato principal, né? Mas é tido como de menor risco, Sim. não é? Então, e a avaliação, ela é feita, não é pelo Corpo de Bombeiros só, não é? É a Prefeitura que cuida disso. E o Rubens, o que você tem visto nessas questões de segurança? Brigada de incêndio, tudo? Não temos aí um dado estatístico, mas a própria legislação já aponta como baixo risco. Isso nos dá, ao mesmo tempo, como eu falei no começo do programa, uma cautela maior. A gente tem que estar mais, observando mais, principalmente instalações elétricas muito antigas, a revisão disso, que é onde você tem mais problemas. Eu tenho observado aí na mídia incêndio de ar-condicionado, curto-circuito, é isso que gera problemas de incêndio, ou de princípio de incêndio, no condomínio. São poucos episódios, né? São poucos. Agora, uma coisa interessante, né? A legislação, ela considera as edificações unifamiliares, como os condomínios, de baixo risco. Não é risco zero, é baixo risco. Porém, aí entrou a colocação bastante importante do nosso presidente do sindicato. É necessário o quê? Treinamento do pessoal, a manutenção disso, a manutenção dos sistemas elétricos, hidráulicos. Né? É importante isso para quê? Para que esse risco seja minimizado. Né? O risco sempre existe. E é importante as pessoas não se iludirem em relação a isso e tratarem a coisa preventivamente. Verdade. O treinamento é feito... Obrigatoriamente, quando você tem a obtenção ou a tentativa de obtenção do auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, a norma exige a criação de uma brigada internamente, que vai envolver desde os condôminos e moradores e também os funcionários do condomínio. Sejam eles orgânicos ou terceirizados. Não importa. Na hora da brigada tem que haver esse treinamento. Mas é aquela coisa que foi falada aqui pelo nosso sete, por mim, já tinha falado, é a continuidade. Não adianta fazer e pendurar na parede. Tem que continuar. Atuar. Exato. Porque é que nem o caso de seguro, né? Essas enchentes que tivemos aí no comecinho do mês, eu vi lá um cara desesperado que ele tinha perdido o carro e não tinha seguro. Mas aí ele se arrependeu de não ter feito, né? Então, justamente, o seguro nós pagamos e nós ficamos orando, rezando, pedindo para que nunca seja usado. Mas é um investimento. Tem que ter. Se você não tem o seguro, você está perdido, né? Gente, nosso programa encerrou. Eu já vou aqui colocar o comandante na fria, que vai prometer voltar no programa, hein? Tá bom? Já está prometido. As suas considerações finais, por favor. Em resumo, né, prevenção é o mais importante, é como foi colocado. Independente do risco, ou dos riscos, ou da classificação que a legislação dá, a prevenção ainda é o ponto mais importante. Está prometido, ainda vou cobrar o seu retorno. Rubens, suas considerações finais. Foi um prazer estar aqui. Realmente a gente aprende cada dia mais com as pessoas que vêm aqui para trazer os aspectos importantes daquilo que elas fazem, e a gente já sabe que o bombeiro, a instituição, ela não precisa nem de elogio, ela já é um elogio. Então, obrigado pela sua audiência e estamos aí. Foi um imenso prazer tê-los conosco e para nós também muito importante a presença do Tenente Coronel Eduardo Nossetti, comandante do 6º Grupamento do Corpo de Bombeiros da Baixada Santista e do Vale do Ribeira, extremamente elucidativo em todas as questões. Muito obrigado também à presença do nosso comentarista Rubens Moscatelli e mais, acima de tudo, a sua presença. Sempre aqui indispensável para a realização desse programa. Esse programa é feito para você. Muito obrigado pelo seu prestígio. Até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus.
viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo.